fale um pouco sobre os anos ocultos de Jesus na sua infância, como foi que se deu, porque temos pouco material sobre isso. Vou falar um trecho e prometo que em outros tratamentos posso dar continuidade. Da infância de Jesus. Então, Jesus, todos vocês conhecem a história do nascimento em uma gruta que era consagrada a ser um estábulo, em uma gruta em que abrigava animais, sim, ali consagrado. Mesmo Maria e José sendo senhores de grandes posses, Maria e José não beiravam a pobreza. Eles eram humildes de coração, mas José era um grande comerciante da época. Maria, letrada por seu pai Joaquim e por sua mãe. Naquela época, as mulheres elas não aprendiam a leitura, contas e demais afazeres ditos como masculinos, mas Maria sabia ler, escrever, fazer contas. E então, após o nascimento de Jesus, todos vocês sabem da grande perseguição que houve para que fosse ceifada a vida de Jesus, e tantos outros bebês tiveram suas vidas ceifadas por conta da busca diante da propagação de que o Filho materializado de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, de uma grande ordenança, e muito importante informar que Jesus foi colocado de forma ufológica, trazida por naves e colocado no ventre de Maria, diante de uma fecundação artificial ufológica, colocado no ventre de Maria, tão logo a Anunciação. O clarão que Maria recebe da Anunciação é trazido pela frequência de uma grande luz trazida por uma grande nave-mãe, assim anunciada por um anjo, assim descrito, mas seres de altíssimo calibre consciencial, pois o espectro de Jesus teve que se preparar por dezenas e dezenas de anos para poder adentrar ao campo atmosférico planetário Terra. Colocado de forma ufológica no ventre de Maria, assim Jesus cresceu em seu ventre, nasceu. Tiveram que fugir, como todos vocês sabem, para o Egito. Então, Maria, José, Jesus seguiram para o Egito, onde Jesus ficou até mais ou menos aos 7 anos. No Egito, Jesus foi iniciado pelos grandes sacerdotes da época. Sim, os egípcios já sabiam, já era anunciado pelos astros. Os grandes estudiosos egípcios já sabiam do seu nascimento. E assim recepcionado como um grande rei, não sendo colocado como uma ameaça para os faraós, sacerdotes de época, não. Recepcionados como um grande espírito que estava materializado, um grande avatar que estava plasmado, materializado no planeta Terra. E assim iniciou, desde pequenino. Jesus tinha um sistema cognitivo muito avançado, se comparado aos outros bebês, às outras crianças. Com poucos anos, Jesus já adentrava nas escolas de artes, de música, de pintura, de saber as escritas, os hieroglifos, já fazia as leituras
já sabia empreender todos os escritos nos pergaminhos, já tinha aulas com os alquimistas egípcios, com os astrólogos, astrônomos da época, já tinha conexão direta com os seres orianos, com os sirianos, pleiadianos e tantas outras raças que estavam materializadas no Egito. Não vou adentrar se os judeus foram ou não escravizados, porque isso é um outro momento, e estou a falar somente da trajetória de Jesus. Em Luxor, ao completar 7 anos, ao completar a primeira infância, o ciclo da primeira infância, do 0 aos 7 anos, eis que Jesus recebe a iniciação como mestre. E assim recebe também um nome egípcio. Recebe o seu nome egípcio e assim, diante do seu sacerdócio, já ciente da alquimia, das ervas, das especiarias, das orações e consagrações, as manifestações da natureza que os egípcios tinham como deuses, assim como os demais sistemas aborígenes tinham como orixás, outros tinham como deuses da mitologia, quer seja nórdica, quer seja de outras ordenanças gregas. Então Jesus é iniciado. Maria, nesse intervalo dos 4 aos 7 anos de Jesus, também recebe a iniciação do sagrado saber do feminino no Egito. José, por sua vez, recebe o sagrado saber masculino. Ambos são iniciados em tais saberes, nas profundezas do que é o grande poder do feminino alicerçado no planeta, o grande poder do masculino, a frequência curativa do masculino e que se associam no sagrado ser que manifestava Jesus. Jesus era o sagrado saber, aquele que detinha a união, a aliança de todas as raças, consciências, campos energéticos do feminino, masculino, alicerçado em uma só pessoa, em um só espectro. Então, aos 7 anos, consagra-se como sacerdote, conhece os campos adivinatórios por meio dos astros, por meio das liturgias, dos remédios trazidos pela alquimia, não só das especiarias, mas também extraídos das serpentes, aprende a como curar diversas doenças ali até então conhecidas. Então, fecharei esse ciclo nos 7 anos. Num próximo momento, falarei dos 7 aos 14. Vamos ficar de 7 em 7, Sim. De 7 aos 14, dos 14 em seguinte, aos 21, 21 a 28, sim, e do 28 aos 33 anos, mais ou menos, caríssimos. Não adianta querer idades precisas, são idades estimadas, mas não vou entrar em polêmicas para que fique um aprendizado didático tranquilo. Muitas perguntas começaram a surgir. Qual o ano exato que ele nasceu, se ele viveu na Índia, então isso o senhor vai falar depois. A Índia, sim, ele esteve em um segundo ciclo, falarei num segundo momento. Certo. Depois do Egito, ele segue para a Índia, depois tem o Tibete e tantas outras caminhadas. Pronto. Calma, não é? Sim. Tem que ter calma. Como o senhor conviveu, né, com Jesus, então vamos aproveitar a sua presença aqui também para a gente entender um pouco dessas coisas que a gente não consegue na leitura, né? Tem muitas coisas que não foram escritas também. Sim, né? Cada um vai sentindo o que ressoa, construindo as suas verdades, diante do que já se sabe, diante do que tinha dúvida ou diante do que não sabe, vai construindo as suas verdades. O que estou a falar é a verdade que assiste à minha consciência, o que tenho para compartilhar de forma honrosa, verdadeira e amorosa com vocês. Cada um recepciona na medida
de que está apto a receber, Então, não é? já que vamos continuar de 7 em diante, deixa eu fazer uma pergunta antes. Joaquim, que é São Joaquim, né, e Nossa Senhora Santana, que é a Ana, mãe de Maria, os pais. Não fala muito que ele conviveu com os avós, né? Eles fizeram a passagem antes. Sim. Ana e Joaquim, eles depois receberam a notícia que os seus familiares, ou seja, que Jesus, Maria e José, assim como os filhos de José. José tinha filhos antes do casamento de Maria. Os filhos de José, juntamente com Joaquim e Ana, seguem também para o Egito, porque Joaquim e Ana também são seres de altíssimo calibre consciencial, da mesma linhagem consciencial para o aporte de Maria. Somente um ser de altíssimo calibre extraplanetário poderia suportar a frequência de Jesus em seu ventre. Um ser humano que habitava a época não teria a capacidade física, orgânica, de gerar um ser de tamanho calibre energético. Dá para entender, filho? Então, Joaquim e Ana, quando Jesus tem mais ou menos um ano e meio, eles seguem para o Egito e assim também, fazendo companhia a José, Joaquim alicerça o seu poder do sagrado saber masculino e Ana também alicerça. Ana foi a primeira anciã a recepcionar os saberes passado para Maria do sagrado saber feminino, a grande anciã da alquimia, porque dentro das iniciações existiam as alquimistas, as que ficavam nas leituras dos livros profundos da época, dos saberes, assinados por Thoth, o grande saber egípcio do conhecimento. Então, outras ficavam responsáveis por liturgias, por desenvolver liturgias. Dentro dos saberes das liturgias eram clausuras, não é? Ficavam pouco afastadas, depois retornavam para o convívio. E Jesus, seguindo a sua trajetória também, por conta do seu sistema cognitivo avançado. Estamos falando de um mestre de altíssimo calibre. Dos 4 aos 7 anos, os sacerdotes se debruçavam para acompanhar a velocidade da inteligência de Jesus, para passar para aquele menino todo o conhecimento à época e receber também grandes aprendizados, porque Jesus contribuiu por meio de escritos, fórmulas, aprendizados, grandes saberes de insetos da época, doenças, conhecimento de curas, vacinas de época para os egípcios. Então era um intercâmbio de conhecimento. Imaginem, vocês chamam hoje no planeta de vocês de menino prodígio? Menino prodígio. Menino prodígio. Então, assim Jesus já era a época dele. Hoje vocês querem conhecer muito de Jesus, não é? Estou percebendo que vocês cada vez mais querem saber do Mestre Jesus, Sananda, Yeshua. Yeshua é o nome na sua região de origem, não é? Jesus foi um nome trazido para o Ocidente. Isa, o nome trazido da Índia e tantos outros nomes alicerçados por cada civilização. Eu acredito que seja mais ligada à etapa futura de Jesus, a partir dos 7 anos. Vou deixar para depois essa pergunta. Sim, peço um pouco de calma, caríssimos, que aos poucos vamos desfazendo esse novelo e colocando aqui o necessário, o oportuno da história do Mestre Jesus, grande governador planetário, que esteve aqui com todos vocês. Sim, assim seja, não é? Graças a Deus.